Sejam bem-vindos ao canal Detetive A Chave. Eu sou um detetive paranormal e também sou cristão. E aqui eu. E vamos lá. Hoje nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o seguinte, que interpretação a respeito das Santas Escrituras. O que é você entender a Bíblia, entender o que está escrito na Bíblia? Porque tem muita gente que confunde muita coisa, se embanana com a Escritura, e ao invés de seguir um caminho reto, faz o contrário, segue um caminho errado, e porque existe um grande mistério nas Santas Escrituras, né? É um mistério grande, mas é um mistério até visível, que eu considero que é a luta dos cristãos, a luta dos verdadeiros cristãos, uma das maiores lutas, que é o motivo da luta dos cristãos, que é o quê? Que é ter a fé. Uma vez que você creu no Senhor Jesus Cristo, você está disposto a lutar contra a maldade, e aí você fica numa dificuldade, você começa a correr atrás do quê? Correr atrás da vontade de Deus. E a vontade de Deus está explícita na sua Escritura, na Santa Escritura, na Bíblia. Porém, é como eu disse no último vídeo, a respeito da igreja. Você tem que ter o Espírito para te ajudar. Seja vindo do céu, seja um anjo de Deus, seja o Consolador, que é o Senhor Jesus Cristo que ficou com os discípulos, que fica com o seu povo, se é através do Espírito Santo também. Deus precisa te falar, te ajudar a interpretar a Bíblia. Tem coisas na Bíblia que já está claro, você lê, está claro. Nada de feitiçaria, nada de sodomia e outros exemplos. Mas tem coisas que tem que ser, que Deus tem que ajudar nós a interpretarmos. Por quê? Porque são coisas que vão acontecer, que já aconteceram e que estão acontecendo. Inclusive tentando entrar na sua vida, na sua casa. Aí você lê, interpreta e Deus te dá um livramento. E também quando você precisa pregar para alguém. Quando você lê a Bíblia e precisa pregar para alguém alguma coisa. Quando o irmão tem um dom de pregar, o que vai acontecer? Ele precisa entender que aquela passagem quer passar para a pessoa. É uma interpretação precisa. Não pode falhar. Então, a partir do momento que você conhece a Deus, como disse Paulo, você já venceu o maligno. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, tem fé nele, você já venceu o maligno. Só que você precisa buscar as recomendações de Deus para ir vencendo cada vez mais até o final. Então vamos lá. A Santa Escritura. Bíblia, Santa Escritura, vontade de Deus. A vontade de Deus é a Bíblia. O que Deus fez, o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo. Tem a interpretação, tem a realidade, porque isso aqui é a nossa vida, é a realidade que Deus nos deu, que a realidade tem a verdade, tem o concreto e tem aquilo que não vai passar, que não vai mudar. Certo? Tem a fantasia, que essa fantasia em nada é a mesma coisa, que é mentira, é abstrata, muda, pode se tornar realidade, pode não ser, pode nunca... Enfim, fantasia é fantasia. Né? Aquilo que a gente absorve, depois joga fora. Tá. Tem o caminho. Esse caminho tem a ver com a realidade. E tem a vida. Né? Eu não coloquei aqui o oposto da vida para não ficar pesado, mas tem a vida, que a gente precisa de vida. Beleza, então o que é a interpretação? Interpretação é você compreender algo que não está totalmente explícito. Quando está explícito, não tem interpretação, tem compreensão, você lê e compreende. Então, interpretação é o ato de interpretar. Interpretar é determinar o significado preciso
né? Coloquei exato, mas é preciso ou exato de texto, lei e etc. Então, Bíblia são textos, versículos. Quando você lê um versículo, quando você lê a Bíblia, que é a vontade de Deus, você leu, certo? Ali está a vontade de Deus. Pode estar já ali compreendido, você já compreendeu, mas pode ter algo ali subjetivado, né? Que você precisa entender, mas você não entende, porque não está escrito, está subjetivado ali, naquele texto, né? Naquela linguagem. Aí vem o que? Como eu estou dizendo, a interpretação. E a interpretação humana vai levar ao erro. Fatalmente vai levar ao erro. Porque essa interpretação, isso aqui é a vontade de Deus, é o quê? É a realidade. Não é fantasia, que vai levar você ao caminho reto. A vontade de Deus é a realidade, não é tipo assim, uma coisa que vai mudar, que mais ou menos não. De Deus é aquilo que Deus quer. Então, quando você faz quando você descobre, quando você lê a Escritura, você está lendo a vontade de Deus. Deus quer falar com você, você vai ter que interpretar. Se não está explícito na Escritura, você vai ter que interpretar. Se você interpretar sozinho, você vai errar. Não tem como não errar. É impossível você não errar. Porque como você vai saber? Como eu tenho um ditado que eu criei, que é o seguinte: entre um pensamento e a mente humana, existe um abismo quase infinito, que se Deus não pôr, ele nunca vai descobrir. Nossa mente não tem mão. Nossa mente não tem perna. Nossa mente precisa de algo externo para nos visitar. Então, a interpretação, quando ela é, aqui eu deixei aqui pequena, mas eu vou escrever aqui. Revelada por Deus, aí você vai acertar. Não tem como você não acertar. Certo? Vou colocar aqui. Acerto. Essa é a luta do cristão, a maior luta do cristão. Poder sempre estar em contato com Deus. Ou lendo a Bíblia, ou recebendo de alguém que ele discerniu que é de Deus. Não é um falso doutor, não é um falso profeta. É por isso que a Bíblia fala de falsos doutores e falsos profetas. Por quê? Porque eles interpretam humanamente a Bíblia. A Bíblia sendo interpretada pelo homem, sem a revelação, que é a interpretação de Deus direto, ela cria falsos doutores, cria falsos profetas, cria uma igreja inteira andando errado, como a gente vê aí denominações que andam erradas, que muitas das vezes as pessoas falam: por que na congregação não tem rebatismo? Por que na congregação tem rebatismo? Não deveria ter rebatismo. Como você não quer rebatizar uma pessoa, se a pessoa às vezes fica numa denominação criada por um homem que interpreta a Bíblia do jeito que ele quer? Ele interpreta a Bíblia do jeito que ele quer, tudo errado. E a pessoa se batiza ali. Claro, a pessoa se batiza em Cristo, pensando em Cristo. Mas aí ela vai para a congregação com um batismo que ninguém sabe se é falso, se é verdadeiro. Por quê? Porque o rapaz lá pegou a Bíblia e está interpretando tudo errado. Por isso que na congregação tem rebatismo. Isso é um dos motivos que tem, que deve ter, entendeu? Aí, então é isso. Agora, como eu estou falando, isso daqui, a interpretação errada, afasta muitas pessoas de Deus, afasta os cristãos, afasta alguns cristãos, alguns irmãos de Deus, cansa, porque ela não busca a revelação direta, seja do que ela ouviu de um pregador santo, de um homem de Deus, seja que ela leu e não entendeu. Então ela se afasta, ela sai do caminho, porque ela está interpretando tudo errado. E aí ela não encontra a vida, que é a vida eterna, a vida que Deus nos propôs. Certo? Para os que estão, agora eu queria dizer o seguinte: para os que estão parados, queria conversar um pouco para os que estão parados, para os que estão querendo voltar para a congregação, para os que querem voltar a servir a Deus na congregação, né? O que ocorre? Se você tem liberdade ou não, pecou ou não, está parado ou não,
não importa. Vou querer passar aqui uma visão geral do que é servir a Deus. Primeiramente, o que ocorre? Quando você não interpreta direito as Escrituras, você não sabe a vontade de Deus, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ficar reto no caminho. O caminho é um caminho de retidão. É um caminho que você tem que ser reto. O pecador, o iníquo, né? Ou seja, para trás de mim, vós que praticais a iniquidade, e os pecadores não subsistirão no lugar do justo, uma coisa assim, né? Que os pecadores não ficam perto dos justos, certo? Não ficam perto dos justos, os pecadores. Se você entende a vontade de Deus, se você sente as revelações do que é correto, de como você deve andar, se santificar, se purificar, você já pode ir a Deus, como está escrito, que aquele que se me buscar com humildade, né, eu não lançarei fora, não lançarei assim, sem mais sem menos. Se você buscar Deus com humildade, você tem possibilidade de alcançar Deus. Isso se você, como eu estou mostrando para vocês, se vocês entendem a vontade de Deus. Se vocês entendem a vontade de Deus, vocês podem buscar a Deus. Porque os blocos, a igreja, não é a igreja material, é a igreja espiritual. Se você quer se tornar uma igreja espiritual, entenda a vontade de Deus. Leia a Bíblia, ouça a palavra e interprete de maneira certa, correta. Porque o jugo de Deus não é pesado. Servir a Deus às vezes é difícil, mas não é pesado. Se você entende, observa, você começa a tentar andar naquele caminho que você entendeu que é de Deus. Você começando a tentar andar nesse caminho é a sua luta, é a luta do cristão até o fim. Encontrar o caminho correto, encontrar o caminho certo, o caminho da vida e lutar por ele, e lutar para ficar nele. Agora, quero falar o seguinte, outra coisa que eu acho muito estranho é que tem muitos irmãos que estão parados ou que estão congregando, mas estão, muitas das vezes, fazendo e falando algumas coisas na internet erradas. Que estão com a vida boa, não só irmãos, mas parados. Outros que, sei lá, que a congregação, que o Senhor, ele quer ter o perdão na sua mão. Como está essa moda agora de querer ajudar os cristãos? Os que perderam a liberdade, os que pecaram. O que ocorre? Tem muita gente muitos irmãos que estão agindo errado, estão falando mal das doutrinas, estão falando mal dos anciãos, estão falando mal dos ensinamentos, não estão sendo provados. Esse que é um grande mistério que eu tenho observado. Eles estão tendo tudo. Eles não estão enfermos, eles não estão passando necessidade, eles já são casados, eles têm quase tudo, praticamente, tudo. E eles ficam atacando a congregação, seja parado, seja no pecado, seja irmãos. Hoje é para todos que eu estou falando isso. Para quem interessar. Eles têm tudo e eles ficam falando mal da congregação. Por que será? Essa é a pergunta que eu faço. Se o irmão tem tudo, o irmão não tem nenhuma prova, e está falando mal da igreja, combatendo os ensinamentos, falando que alguma coisa está errada na congregação, alguma coisa tem que mudar, por que será que eles estão fazendo isso? Então isso é um perigo para eles. É um perigo, eu considero um perigo. Sabe por que é um perigo? Porque muitos estão provados, muitos estão chorando, sofrendo, precisando de Deus aparecer na vida deles. Esses que tinham motivo para reclamar e não estão reclamando. E muitas das vezes, quando saíram por causa da desobediência.
É por isso que quem precisa de Deus precisa estar na humildade e na obediência. Quem, às vezes, tem tudo e fica reclamando da igreja, fica reclamando da congregação, isso que é o mistério. Então, o que eu sinto no meu coração de dizer o seguinte: se você tem tudo, se você não está aprovado, né, ajuda a cuidar da obra, ajuda a cuidar dos santos. Não fica tentando mudar as coisas. Não fica fazendo alvoroço, atacando a graça. Porque se você está fazendo isso, quem está aprovado, quem está no Espírito Santo, quem está vendo, vê esse absurdo do irmão não estar aprovado, ter tudo e ficar atacando os irmãos, atacando com palavras, ficar atacando os irmãos, ficar atacando o ministério, ficar atacando os ensinamentos, ficar atacando a obra. E muitos saem da igreja por pouco. Muitos caem da obra por pouco. Tem esposa, não tem mais prova, tem casamento, tem dinheiro, tem saúde. E por causa de não ter mais, reclamam e saem. Então, o que eu falo para vocês? Que esse mistério do irmão ter tudo e não dar valor e não guardar os ensinamentos e combater os ensinamentos, esse mistério é um mistério terrível, hein? É um mistério bem difícil. Então, vamos acordar, vamos tomar cuidado. Por quê? Porque eles não estão entendendo a vontade de Deus. Eles já têm tudo e eles ficam atacando e ficam atrapalhando e ficam tentando acabar com a consagração dos outros irmãos. Então, eles estão aonde? Eles estão numa fantasia por não entender a vontade de Deus. Eles estão no caminho errado, não estão no caminho certo, entendeu? E eles não estão multiplicando vida. Eles têm tudo e não estão multiplicando a vida, nem neles, nem nos que estão perto deles. Até o próximo vídeo. A paz de Deus, amém.